nós estaremos estudando hoje o capítulo 62, que Inácio intitula Recado aos Médiuns, onde ele vai comentar uma passagem que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 28, quando Marcos anotou assim: E lhe disseram, com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazer estas coisas? Jesus, dentro do contexto do capítulo 11 de Marcos, Jesus havia passado por Jerusalém, entrando na cidade, recebendo aquela homenagem da população, que o saudava e dizia: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E Jesus já estava sendo observado pelos fariseus, pelos principais, pelos sacerdotes, porque o conteúdo das pregações de Jesus não interessava aqueles que queriam manter-se no patamar evolutivo onde se encontravam, nas vibrações rasas da matéria, na zona de conforto, e viram em Jesus um obstáculo, uma ameaça para os seus caprichos pessoais. E eles começavam a se acercar de Jesus de uma forma mais intensa, buscando pegá-lo de alguma forma para aprisioná-lo e para condená-lo, assim como foi feito depois, quando ele foi condenado, passando por um julgamento, sendo condenado à flagelação e à crucificação. Todo mundo conhece a história e o final da história. Então, nesse momento, eles se aproximam de Jesus e, recorrendo ao Mestre, não com o intuito de elevarem-se espiritualmente, buscando satisfazer as suas curiosidades em relação às verdades eternas, eles se aproximam de Jesus, porque Jesus falava com autoridade. Jesus falava, ele era o porta-voz de Deus. Só que naquela época, declarar-se porta-voz de Deus, ainda que na condição de espírito crístico como Jesus, era um risco muito grande para ser condenado por blasfêmia, ser condenado ao apedrejamento, condenado à morte. E Jesus ainda recebeu o escárnio maior da humanidade, sendo crucificado, que não era uma punição que não se encontrava dentro da legislação judaica. Os judeus não crucificavam. Quem crucificava eram os romanos. Mas Jesus ainda assim recebe a punição que era dada somente aos criminosos mais vis. Aqueles que partiam do mundo da forma mais vergonhosa possível, que era através da crucificação. E ainda tinham que carregar a própria cruz. Então eles se aproximam de Jesus com a intenção de que Jesus desse um passo em falso. E eles perguntam: com que autoridade fazes estas coisas? Porque Jesus o tempo todo se declarou um com o Pai. Jesus era o Messias, o enviado, o Cristo, aquele que veio salvar a humanidade, trazendo as informações das altas esferas da vida para espíritos como nós, ignorantes, ainda distantes da luz, porque essa, naquele momento, era a nossa necessidade primordial. Assim não fosse, ele não teria vindo em pessoa para nos auxiliar. Então vejamos bem que há uma grande diferença entre aqueles que se aproximam de Jesus, porque querem sanar as suas dúvidas, buscando nele a luz que direciona o caminho, daqueles que se aproximam de Jesus e tentam colocá-lo à prova. Obviamente, Jesus, conhecendo a intimidade de cada um de nós, sabia de antemão o porquê daquela situação.
Porque Jesus fazia parte de um contexto, de uma sociedade que era a sociedade judaica. Então, o mestre recebia, antes de se tornar mestre, o aval daquele que o instrui, para que ele hierarquicamente tenha uma condição de pregar, de fazer discípulos, em nome de uma fé, em nome de uma teologia, em nome de uma doutrina, vamos dizer assim. Foi assim que aconteceu com Paulo de Tarso, com Saulo de Tarso, que era discípulo de Gamaliel. Então, Paulo estava no processo de se tornar, hierarquicamente, dentro da sociedade judaica, um mestre, um doutor da lei. E Jesus não havia passado por esse processo, mas ele tinha a autoridade que era aquela que lhe foi investida pelo Pai, que o envia para realizar determinada, específica missão no mundo, entre nós, espíritos encarnados. E aí eles perguntam a Jesus: quem te deu autoridade para realizar o que você realiza? Para curar, para pregar, para falar em nome das altas esferas, para falar em nome do Pai, do Criador, para pregar conceitos, para direcionar caminhos, para apontar direções. Quem te deu essa autoridade? E aí a gente entende que Jesus era médium de Deus. Era aquele que estava encarnado entre nós e que fazia a ponte com aquilo, o que é mais elevado. E a gente fala aquilo porque Kardec, quando pergunta, na pergunta número 1, Livro dos Espíritos, ele pergunta que é Deus, não quem. Então a gente vai falar aquilo, o que, porque nós não estamos personificando o Criador. Então Jesus falava, porque ele era telefone sem fio do plano mais alto da vida, que era o Criador. Então ele esteve entre nós como médium de Deus. E se fizeram determinada interrogação ao único médium perfeito que pisou a terra, que esteve encarnado entre nós, que dirá a nós, médiuns imperfeitos, a caminho da sua redenção espiritual através do exercício da mediunidade. E aí Inácio vai dizer, olha, recado aos médiuns. Se fizeram dessa forma com o Cristo, que dirá com cada um de nós no exercício da sua mediunidade. Desde que nós, como humanidade, conseguimos alcançar a condição de pensamento contínuo, a razão, o uso da razão, nós estamos mais intimamente ligados com os planos mais elevados da vida. Porque todos nós somos médiuns, assim como afirma Allan Kardec na codificação. Os reinos inferiores da criação, eles também são suscetíveis às influências espirituais. Porque Jesus comandava os ventos. Jesus dava ordem às águas do mar. Jesus falava para uma figueira e etc. Obviamente, como Kardec deixa muito claro no Livro dos Médiuns, através de uma citação de Erasto, que os animais não possuem mediunidade. Mas eles têm uma percepção primitiva do universo ao seu redor, porque estão interligados com uma lei que é universal, que é maior e que rege todos os reinos da vida, da natureza. Mas nós, desde quando alcançamos a condição de termos o pensamento contínuo,
desde quando conseguimos captar as vibrações, os ensinamentos, as mensagens daqueles que estão acima de nós, no que diz respeito à elevação espiritual, nós estamos desenvolvendo a nossa mediunidade. A forma através da qual cada um de nós entra em contato mais estreito com os espíritos que nos influenciam, muito mais do que pensamos. Porque de ordinário são eles que nos governam, segundo nos informa Allan Kardec, através da instrução dos Espíritos, lá em O Livro dos Espíritos. E aí, nesse processo de crescimento espiritual, a mediunidade é oferecida como prova de misericórdia divina para o Espírito que está encarnado, para que nós, Espíritos encarnados, não nos sintamos como uma ilha isolada, distante da misericórdia e da bondade do Criador. Porque somos amparados constantemente. E quando Allan Kardec afirma que todos nós, em maior ou menor grau de sensibilidade, somos médiums, devido à condição ostensiva que cada um de nós apresenta no exercício da mediunidade, estamos suscetíveis ao contato e à percepção dos espíritos que nos rodeiam. Mesmo aquele que se diz, não sou médium, não sinto nada, para mim, nunca senti nada. Você tem um mentor espiritual que está ao seu lado desde o início da sua existência, até mesmo antes, quando você estava planejando a sua atual encarnação. E aí eu pergunto para vocês, qual é a necessidade de um mentor espiritual ao seu lado, se você não vai conseguir sentir o que esse mentor espiritual, o seu guia espiritual, tem para te dizer? Então, sabe aquele pensamento que de vez em quando ecoa na nossa intimidade, que parece vir do nada? Parece uma voz que grita lá no fundo da nossa consciência e diz, não faça isso. Ou, faça aquilo. Melhor seguir. Melhor parar. A dificuldade está na nossa capacidade de filtrar as informações que nos chegam e reconhecê-las, utilizando-as da forma propícia, pelo motivo que elas nos são endereçadas. Porque nenhuma mensagem de luz te orienta aos caminhos, se não for para que você se oriente nos seus caminhos através dessa informação. Então, desenvolver a percepção de captar a vibração do nosso mentor espiritual é o exercício primeiro de cada médium. Porque muitas vezes a gente fica pensando, cadê os espíritos? Cadê os espíritos? Eu estou na reunião mediúnica, não estou sentindo nada. Não é? Estamos rodeados por entidades, algumas sofredoras. Algumas que estão aqui, que foram trazidas na noite de hoje para serem amparadas, tanto quanto nós. E ao lado de cada um de nós se encontram espíritos benfeitores que estavam esperando a nossa chegada muito antes de nós sabermos que viríamos. Já estavam nos esperando. E aí o exercício da mediunidade é um exercício. Se colocar à disposição da mediunidade, reconhecendo nela uma ferramenta para a sua elevação espiritual, é o papel primordial do espírito encarnado na Terra que traz essa responsabilidade e essa tarefa, em maior ou menor proporção, de acordo com a sua necessidade. Porque mediunidade, segundo nos informam os próprios espíritos, através de Allan Kardec, mediunidade não é sinônimo de elevação espiritual.
Emmanuel afirma que a mediunidade é neutra. O que a nobilita é o uso que cada um de nós faz dela. Se Chico Xavier se destacou tanto, não foi tão somente por causa da sua habilidade, da capacidade que tinha de entrar em comunicação com os espíritos, mas pelo uso que ele fez da sua mediunidade. Eu já conheci médiuns assombrosos, com uma capacidade que você fica assim, meu Deus, o que é isso? Mas que eram pessoas que não tinham relação nenhuma, não relacionavam a sua mediunidade à necessidade de uma transformação moral que os capacitasse no uso dessa mediunidade. Então, mediunidade sem direcionamento edificante é fenômeno que não edifica. E aí, qual é a intenção de Inácio nessa mensagem? Ele vai chamar a atenção para nós, para dois detalhes. Cuidado com as dúvidas e com a hesitação no momento da encarnação, onde somos chamados ao uso efetivo da mediunidade. Em uma mensagem do livro Horizontes do Espírito, Inácio vai falar sobre Judas. E ele diz assim, olha, dê atenção primordial às suas dúvidas e questionamentos. Porque Judas tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos, que fervilhavam na sua intimidade. E ele não conseguia encontrar as respostas necessárias para fazer o uso efetivo da sua tarefa de servir, estando em contato com Jesus. Porque os seus conflitos pessoais falaram mais alto. E aí a mensagem é a seguinte: imagina Jesus diante dos fariseus, dos sacerdotes, dos principais, dos líderes, e eles perguntam: quem te deu essa autoridade? E aí Jesus, sem a capacidade de lidar com aquilo que vem de fora, começa a sentir dúvida. Meu Deus, é mesmo? E se for um obsessor? E se o que eu estiver falando não for do bem? Meu Deus, o que eu faço? Não quero mais saber. Só que a gente estava falando do Cristo, daquele que veio em nome de Deus, falar em nome de Deus, agir em nome de Deus, sendo o médium de Deus. E aí o desafio maior do cristão é aquele de seguir os passos do seu mestre. O nosso desafio maior é seguir os passos de Jesus, mesmo sendo imperfeitos como nós somos. Porque Ele é o exemplo, é o modelo, é o guia da humanidade. E aí a gente, dentro da nossa condição atual de médiuns, como é que nós temos nos portado com a nossa mediunidade? Como é que as casas espíritas têm tratado os médiuns? Como é que o movimento espírita lida com os médiuns e com a mediunidade que cada médium exerce? Porque o que a gente tem visto, muito mais do que uma instrução que gabarite o médium dentro da casa espírita a atuar, o que a gente vê são médiuns muitas vezes adentrando a casa espírita para buscar informação, para buscar a educação da sua faculdade mediúnica e saindo com dúvida e com medo, com insegurança, com hesitação. Porque o médium vem para a casa espírita, ele entra para a reunião mediúnica e recebe uma mensagem mediúnica. Aí vem alguém que fala assim, né? A pessoa lê, o coordenador da reunião lê, fala assim, não vão passar para... Não, guarda isso aí, né? Guarda essa mensagem aí, não pode passar não. E aí a gente vai avaliar a mensagem, vai ler a mensagem, não tem nada demais na mensagem, mas
a mensagem fica dentro da reunião mediúnica. Às vezes é uma mensagem que pode servir para toda a casa. Às vezes o médium, no exercício da sua mediunidade, lida com uma instrução equivocada que ele não consegue filtrar no momento, porque o coordenador da reunião mediúnica, o departamento de mediunidade da casa espírita é tão imperfeito como nós. Apresenta tantas dificuldades quanto as nossas mesmas, as mesmas dificuldades que nós apresentamos. E aí o médium trava, o médium bloqueia. Porque a gente fala assim, porque o médium já é inseguro de natureza, por natureza. Principalmente o médium iniciante. Ele tem medo de falar o que está ouvindo. Ele tem medo de mostrar uma psicografia. Ele tem medo de dar passividade numa reunião mediúnica, etc. Então a gente precisa de firmeza de ideal. A dúvida faz parte do processo de aprendizagem, mas ela não pode fazer morada na nossa intimidade, porque senão o médium ele se torna uma árvore infrutífera, ele não vai dar frutos. E o caminho principal a ser percorrido pela casa espírita é acolher o médium e auxiliar o médium no processo de educação da sua mediunidade para que ele tenha como dar frutos. Não alimentar uma hesitação, uma dúvida e etc. O assunto da mediunidade, ele é bastante complexo, ele é bastante delicado, mas é importante que ele seja estudado. É importante que nós tenhamos contato com o estudo sobre a mediunidade, para que a gente possa aclarar a nossa percepção. A casa espírita é a porta, é a escola que abre a porta para receber o médium necessitado de um primeiro momento, que é aquele do esclarecimento, da instrução, do direcionamento. Mediunidade não é privilégio de espírita. Mediunidade não é privilégio de espírita. Existem médiuns ateus. Existem médiuns católicos. Existem médiuns protestantes, budistas e etc. Ou será que a gente acha que a mediunidade só acontece dentro da casa espírita, dentro da sala da reunião mediúnica? Então, nós temos criado um abismo entre o médium e a mediunidade no movimento espírita, porque a gente coloca na cabeça do médium que ele só pode exercer a sua mediunidade dentro da reunião mediúnica. Aí eu pergunto para vocês, a mediunidade, ela é inerente ao nosso corpo físico, porque é uma característica física que a gente traz através da encarnação. Quando nós estamos reencarnando, nós trazemos essa característica que é a nossa impressão digital. É como a nossa impressão digital. Então, da mesma forma que não tem como você tirar a sua impressão digital, não tem como você trocar a cor da sua pele, não tem como você trocar o seu corpo, não tem como você abandonar a condição de mediunidade. E aí a gente sai da casa espírita e fala assim, opa, eu não posso exercer mediunidade fora da casa espírita. A do bem, né? Porque a do mal a gente exerce 24 horas por dia. Quando os espíritos dizem que o bem, ele é tímido e que o mal, ele é ousado, é uma verdade absoluta. Porque muitas vezes a gente acredita que ser médium é só psicografar. É só dar passividade através da psicofonia. É só ouvir a voz de um espírito, é só ver através da clarividência. E aí, como nós acreditamos, como muitos de nós, não tem a característica da psicografia, da psicofonia, da vidência e da clareaudiência, a gente fala assim, bom, não tem responsabilidade nenhuma.
E a maior parte de nós somos médios intuitivos. E aí quando vem aquele pensamento que diz assim, deixa de ser bobo, não aceita desaforo não, vai deixar de falar assim com você? E aí você dá passividade e fala, você é assim, assado. Foi médio, gente? Ou não? A gente é médio sem saber. Aí cheio de dedos para lidar com a mediunidade, como se fosse uma coisa do outro mundo, no sentido de, nossa, nós utilizamos a mediunidade de uma forma, da forma mais equivocada possível, que é aquela de sermos porta-vozes das trevas. Momento de transição planetária é aquele onde cada um de nós é chamado a exercer determinada função onde nós estamos, onde nós somos semeados. Porque é muito mais fácil a gente falar assim, bom, eu sou médium, não é? Vou participar uma vez por semana da reunião da reunião mediúnica da casa espírita onde eu frequento, vou lá, fico 1 hora lá, faço a minha parte, vou para casa, ó, já fiz a minha parte. Só que você foi chamado para ser médium em período integral. Na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, em todos os momentos da sua existência. Então o médium muitas vezes recebe uma carta, uma psicografia, ainda que seja na reunião mediúnica, e fica assim, meu Deus, o que eu faço com isso? Não é? Então é natural que exista a dúvida, a gente precisa examinar o conteúdo, e etc, etc, etc. É o que Inácio vai falar na mensagem. Não é? A gente não está dizendo que não tem que ter o exame, o crivo da razão. Mas a gente olha, lê, relê, olha de novo. Não tem nada, mas a gente está com medo de passar para alguém, para mostrar para alguém, não é? Mas quando vem o ímpeto de agir no mal, a gente é médio, inconscientemente, sendo porta-voz das trevas, sem nem pensar. Então, muitas vezes, você está na sua casa e vem aquele pensamento, coloca um somzinho alto aí para a gente ouvir. E aí você, é mesmo, né? Também tem direito. Aí você pega o som e coloca no último volume. De repente foi uma orientação, alguém que te induziu aquilo e você entrou na sintonia, aí o seu vizinho do lado, você pensa que não está incomodando ninguém. O seu vizinho do lado está sendo perturbado pelo som que você colocou. Você entra numa fila, mas você vê que está muito grande. De repente vem aquele pensamento. Ah, todo mundo fura fila. Fura também. Vá lá na frente e pede para alguém pagar para você. Você vai, dá passividade e vai lá e pede alguém para pagar e você fura fila. Obviamente que nós não estamos colocando a responsabilidade de tudo o que acontece na nossa vida nos espíritos. Mas a gente não pode esquecer que os espíritos nos governam e influenciam, porque de ordinário são eles que nos governam. Nem tanto a terra, nem tanto o mar. Não dá para achar que são tudo é culpa dos espíritos, a influência dos espíritos, mas também não dá para ficar no mundo achando que eles não nos influenciam. Então qual que é o desafio do cristão? É ser médio do bem. É ser médio do bem, onde você estiver, você pode ser médio dirigindo. Faz uma prece para aquele que passa quase em cima de você, numa estrada. Você pode doar energias, bons pensamentos, para aquele que está ao seu redor, dentro do ônibus. Então a gente entende que o desafio da mediunidade é muito grande. Ser médium não é uma tarefa fácil. Para nós, espíritos ainda na nossa condição espiritual, é uma tarefa que nos foi dada como prova da misericórdia divina, para que a gente utilize essa ferramenta em nosso benefício. Porque através do exercício da mediunidade, a gente erra, a gente acerta, a gente aprende. O importante é se colocar à disposição do trabalho, da melhor forma possível, aprendendo com ele.
Porque o que você precisa saber é qual é a sua real intenção diante do trabalho que você realiza. Se a sua consciência estiver em paz com a consciência de Jesus, não existe o porquê de você sentir medo ou hesitação. Se colocar no processo do trabalho, aprendendo com ele, realizando a tarefa que nos cabe, compreendendo esse trabalho como uma ferramenta para a nossa evolução, é a forma mais eficaz para que a gente consiga realmente evoluir, para que a gente consiga realmente crescer através do trabalho no bem. E aí, Inácio vai trazer para a gente essa reflexão. A gente vai fazer uma leitura rápida da mensagem, tá? Ele diz assim, olha, é comum verificarmos que no mundo ainda são muitos os que levantam questionamentos acerca da idoneidade das informações que chegam ao plano físico por meio do intercâmbio mediúnico. Polemistas levianos, a miúde, promovem discussões acaloradas por onde transitam, afirmando que aqueles que se dedicam à prática da mediunidade ou figuram entre os prestidigitadores mal intencionados ou entre vítimas da superexcitação da própria mente. Com toda certeza, a ninguém será aconselhável desatentar-se do exame minucioso e indispensável que permitirá ao crivo da razão uma análise profunda do conteúdo das comunicações transmitidas por aqueles que dedicam ao mundo o concurso de sua lavra mediúnica. No entanto, o médium que se aplica à lida abençoada com Jesus necessita atenção para não se deixar arrastar pelas dúvidas plantadas em sua intimidade, pelos negadores contumazes, a fim de não ser, assim, arrebatado ao vale das indecisões. Porque você quer deixar um aprendiz perdido, é você colocar a dúvida nele. Será que o que você está fazendo é bom? Não sei, hein? Não é? Será que é bom? Será que é ruim? Não fala, às vezes não fala nem que é bom nem que é ruim. Então a pessoa fica... Porque a pessoa, quando o espírito, na verdade, da nossa categoria, que é um espírito que contraiu um peso muito grande para a sua própria consciência pelos deslizes das encarnações passadas, tem medo de errar. Então, muitas vezes, o nosso medo com a mediunidade é assim, meu Deus, e se eu errar? E se eu falar alguma coisa que não é? E se eu passar uma informação que não é verdade? Então, a gente guarda pra gente. Às vezes você está passando na rua, você vê alguém caído e vem aquele pensamento, ajuda. Aí você vai e fala assim, eu não, vai que eu vou lá e ele me xinga. Ele não me... Vou lá não. Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade de auxiliar, de aprender, de ser útil. Obviamente que nenhum de nós tem o direito de adentrar a intimidade dos outros, falar tudo que vem na cabeça. Aí é onde está o exame, o crivo da razão e a dificuldade maior do médium, que é aquela de examinar quando falar e quando calar, quando agir ou quando não agir. Mas quando a gente tem o propósito sincero de servir no bem e de aprender com o trabalho que a gente realiza, o erro se torna oportunidade de aprendizado. Porque foi Erasto, espírito altamente gabaritado, que disse no Livro dos Médiuns que os médiuns perfeitos estão longe da Terra. E que o melhor médium de nós, muito pode se considerar bom. E o bom médium é aquele que é menos enganado. Está lá no Livro dos Médiuns. O melhor médium é o médium bom, no nosso terra a terra, é aquele que é menos enganado, é aquele que menos se equivoca. Então, o equívoco faz parte da caminhada. Obviamente que a gente precisa do exame da nossa consciência, se colocar no seu devido lugar, se colocar na função de aprendiz, de tarefeiro de uma obra que não é sua, que não te pertence, para que a gente não se coloque acima da obra. Para que a gente não seja o outro extremo.
que é achar que o mundo será transformado através de nós, do que a gente pode fazer. Senão a gente corre o risco de se tornar Saulo de Tarso, melhor dizendo. O médium espírita, ele tem os recursos da doutrina espírita, que são grandiosos, mas quando esses recursos são usados de uma forma equilibrada. Porque o que a gente vê são médiuns que não são espíritas, não sabem que são médiuns, mas exercitam a sua função de uma forma leve. Porque não tem o peso que nós, espíritas, colocamos na doutrina e na mediunidade. Porque o problema não está na doutrina. O problema está na nossa interpretação. O problema está muitas vezes no nosso rigorismo com as coisas, que extrapolam, porque a gente vai no aprendizado, né? A ideia é essa. A gente erra, quando erra com a intenção sincera de acertar, não querendo ser maior do que os outros, maior do que a própria tarefa, a gente aprende. Quantos de nós aprendemos com os erros? Ótimo que seja assim. O ideal seria não errar, mas somos espíritos imperfeitos. Então tem uma novidade para nós, para vocês. Espíritos imperfeitos erram. E a gente vai errar. Ou vocês acham que o Chico Xavier foi 100%? Não foi. Porque não foi nenhuma nem duas vezes que o Emmanuel teve que... Ô Chico, uai, o que é isso? Não é? Então quer dizer, não tem como dissociar o médium da mediunidade. Então o Chico era médium em todos os lugares, então ele estava indo para o serviço, e ele, não, estou indo para o meu serviço. E a Emmanuel falou, não. A pessoa do seu lado está precisando de ajuda. E se ela pediu, é porque você tem condição de dar. Então para, porque o seu serviço já está atrasado mesmo. Então ajuda. Aí se o Chico fala assim, não, o meu horário é na casa espírita, não é? Na reunião mediúnica, no horário tal. E muitas vezes quando a gente fala isso, tem pessoas sem espírito que falam assim pra gente, então você está querendo dar uma de Chico Xavier? Não, a gente não está querendo dar uma de Chico Xavier. A gente está tentando seguir um exemplo que foi ele que deixou, porque o exemplo vem de cima para baixo. Você precisa se esforçar para cumprir o que o seu mestre, o que o seu direcionador realizou, porque é através da orientação dele que você segue o seu próprio caminho. A gente tem que se espelhar em quem está acima, não em quem está abaixo. É assim que a gente aprende. Tem alguém aqui querendo imitar Jesus porque está querendo seguir o caminho que ele nos orientou e o caminho que ele seguiu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então o que vale, na verdade, é o que vem dentro do nosso coração. Então o médium, quando psicografa um livro, para o livro chegar ao ponto de ser publicado, meu filho, mas como sofre o pobre coitado? Como sofre o pobre coitado? Porque o que mais tem é gente que fala assim, e muitas vezes sem examinar o conteúdo da obra, sem fornecer para você uma luz que seja condizente com um equilíbrio, no sentido, olha, vamos avaliar a obra, vamos avaliar as suas comunicações, e se há algo nela, que seja dito o que há nela. Agora, se não há nada, então o que mais tem médio é pessoas falando assim, olha, espírito tal não pode escrever, espírito tal não está aqui na Terra mais não. Agora imaginemos, né? Então, em relação à questão da forma como o médium se coloca no trabalho, ele recebe a incumbência e a incumbência aumenta gradativamente de acordo com a forma através da qual o médium exerce sua função. Agora, se eu paro no primeiro momento, porque alguém falou assim, olha, quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Quem falou que esse espírito que está te escrevendo aí é bom? E se ele for um obsessor que está te enganando? E etc. Se a gente for pensar assim, nem casa espírita a gente abre. Não é? Porque uma coisa é você chegar na casa espírita depois que ela está montada. Agora, se você examina lá no começo, quando alguém teve a primeira ideia, vamos abrir uma casa espírita? Mas o que teve de gente falando assim, não mexe com isso não. Né? Porque depois que já foi. Então, olhar para hoje, para a obra do Chico e falar assim, ô espírito maravilhoso que foi o Chico, né? É muito fácil.
mas avaliar o que ele passou de conflito, até que alguém chegou, um abençoado, e falou assim, meu filho, lê esse livro aqui. Esse aqui é o livro dos Espíritos. Lê. Pra você entender. É o livro dos médios. Tem aquela cena do filme do Chico que é linda, que é a cena mais bonita para mim do filme, que é onde ele sai correndo no meio do mato, né? Ai, tipo assim, parece que se libertou, ele entendeu que ele era médium. A gente está falando de 1920. Não é? Início do século. Quando o Chico era... quando a doutrina espírita, não é? Era algo que, assim, muito distante da nossa realidade em termos de Brasil, por exemplo. Quem falava que era espírita era crucificado. Se falasse que era médium, então, era excomungado mesmo. Aí você fala para o médium, você não pode ser médium, mas se ele está sendo médium o tempo todo, como é que faz? Está sentindo, está ouvindo, está vendo, e etc. Como é que faz? Então, depois que passa a olhar para trás e ver o que Chico fez, é fácil, não é? Mas ele é que sabe. E se ele desiste no primeiro momento de alguém que fala com ele assim, meu filho, isso não é de Deus, não, larga isso. Não é? Então, o mesmo serve para cada um de nós. Cabe a cada um examinar a sua consciência, examinar a sua postura diante da mediunidade, o que tem feito, o que pode fazer, e etc. Inácio prossegue, olha. No entanto, o médium que se aplica à lida abençoada com Jesus necessita atenção para não se deixar arrastar pelas dúvidas plantadas em sua intimidade, pelos negadores contumazes, a fim de não ser assim arrebatado ao vale das indecisões. Lembremos que os questionadores pertinazes são de todos os tempos e que Jesus, o médium de Deus, também esteve diante deles. Nesse contexto, o capítulo 11 do Evangelho de Marcos traz passagem a ser mais detidamente estudada pelos seguidores da Boa Nova. Intentando colocar a idoneidade de Jesus à prova, os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos interrogaram o mestre audaciosamente, dizendo: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazer estas coisas? Por não reconhecerem Jesus a figura do Cristo, planejavam condená-lo à morte, julgando-o como blasfemo, caso o mestre se afirmasse porta-voz do Pai. Todavia, por estar resguardado pela consciência reta de quem serve legitimamente ao bem, conhecendo-lhe os pensamentos e as intenções, Jesus não se prestou ao embate infrutífero, prosseguindo em paz com sua missão de luz. Então lembra, Chico? Quando ele tomou consciência do que ele era, do que ele precisava fazer, etc. Então quando alguém chegava e falava com ele, ele falava assim, os espíritos, esse é o demônio, e etc. Ele falava assim, ó, os espíritos que falam por mim só falam bem. Eles só escrevem coisas boas. Então pode falar o que for. Está aqui a prova. A prova do médium é a vida dele. A prova do médium é a lavra mediúnica dele no dia a dia, principalmente. Porque pouco importa se você é psicografa, se você é um médium psicofônico, se você trabalha numa casa espírita e etc. Se você realiza essa função, ótimo. Mas não dá para se ausentar da realidade que é ser médium e da função de médium no mundo só porque você não participa de uma reunião mediúnica, porque você não psicografa livro, porque você não vê o espírito o tempo todo, como o Chico, por exemplo, fez. Cada um de nós tem a sua própria necessidade, a sua própria responsabilidade. Você é você, o Chico foi o Chico, não é? Cada um de nós foi direcionado para determinado setor da sociedade, para determinada experiência, para realizar a função que lhe cabe, que é específica. A minha só realizo eu, a de vocês, cada um realiza a sua. Considera, portanto, que no que tange à passagem evangélica, o mestre oferta-te lição sublime. Se te encontras diante de julgamentos daqueles que pretendem depreciar teus propósitos de servir à causa do bem, antes de colocar-te em defesa pessoal, examina criteriosamente a consciência acerca da forma através da qual tu exerces tua faculdade mediúnica e sobre teus reais objetivos perante ela. Ele finaliza assim, olha, dessa forma, respondendo intimamente às interpelações que te alcançarem, refletirás que,
se assim como Jesus estiveres amparado pela consciência tranquila, a melhor resposta será aquela que te mantenha ativo no trabalho que te compete realizar, persistindo no exercício de teu apostolado, ofertando ao mundo as bênçãos que os céus depositam em tuas mãos, sem necessidade alguma de dúvida ou de hesitação. Então, essa semana, porque a prova, o problema que é a prova para nós, a gente muitas vezes não precisa ir a ela, a ele, o problema, a prova. Ele vem até nós, porque nós temos necessidade da prova para o crescimento. Então, eu tenho um irmão que é de outra denominação religiosa, eu evito conversar com ele sobre religião, mas ele não evita conversar comigo. Ele quer me convencer que eu estou errado. Ele quer me convencer que a forma através da qual ele entende a vida, as verdades eternas, é aquela que eu deveria seguir. E aí, essa semana eu fui obrigado a estipular uma distância no sentido de preservar a minha intimidade para eu continuar sendo o que eu quero ser. Porque eu não quero ser o que ele quer que eu seja. E aí ele me disse assim: o seu problema é que você, na verdade, não tem tanta certeza dos seus conceitos. Porque você reluta em nem me permitir falar dos meus para você. Se eu tivesse tanta certeza dos seus, você ouviria o meu sem o menor problema. Os meus conceitos. Ou seja, eu não entrei em debate para não gerar uma situação constrangedora, não é? E ele entendeu nessa minha postura uma forma de eu me defender. Peraí, não, vai que ele fala alguma coisa e que ele me convence, eu saio de onde eu estou, eu vejo que eu estou totalmente errado, sendo espírita, sendo médico, psicografa livros, etc. Agora, se eu não estou realmente resguardado diante da minha própria consciência, dentro do que eu me proponho realizar, errando, muitas vezes acertando outras, você para e fica: meu Deus, e se ele estiver certo? E se esse negócio de espiritismo for tudo errado? E se eu estiver fazendo mal para as pessoas, levando mensagens para as pessoas? Não é? E se esse espírito que escreve através de mim não for um bom espírito? Entendeu, gente? Então é disso que nós precisamos nos resguardar. Porque entender na doutrina espírita uma orientação, um caminho que me consola através das informações que me chegam para que eu me posicione edificantemente na vida, é a minha forma de fazer uso dessa ferramenta que Jesus me disponibiliza. Porque tudo que decorrer negativamente, de equívoco, dessa função que me foi passada, dessa minha forma de não compreender algo que me consola, entendendo como algo muito pesado, difícil e impossível de ser vivenciado, o problema não está na doutrina. O problema está em mim. Porque a causa, ela é santa. O efeito que gera em mim não é para que eu me sinta para baixo, cansado e não consolado. É o contrário. É para que eu me eleve, para que eu me reerga espiritualmente através do caminho que essa doutrina me disponibiliza. Porque ela é o consolador prometido por Jesus. Se nós não nos sentimos consolados por ela, o problema está conosco. Se nós não enxergamos em todos os princípios da doutrina espírita, dentre eles a mediunidade, se eu não reconheço nesse princípio um caminho para a minha santificação, fazendo uso efetivo dessa ferramenta que me foi oferecida, o problema está na minha forma de utilizar essa ferramenta. É um desafio, não é fácil. Se fosse fácil, a gente não estava mais aqui. Se fosse tranquilo para a gente, estaríamos na condição de médiuns missionários, como Jesus, como tantos outros que exerceram determinada função e que não precisaram de tantas provas e de expiações como nós ainda precisamos, devido à distância abismal que nos separa deles.
Mas a evolução é para todos. Chico Xavier não se apresentou ao mundo com a função e com o uso que fez da mediunidade, conseguindo isso nessa encarnação. É uma luta, é um exercício, é um apostolado que vem sendo desenvolvido há muito tempo. E que dessa vez, com certeza, foi a vez que ele mais conseguiu fazer o uso efetivo dessa ferramenta. Porque se conscientizou. E lá velhinho, no final da sua existência, ele fala assim: se eu puder, na próxima vez, eu quero vir médio de novo. Porque ele entendeu. Ele não ficou assim: meu Deus, isso é médio difícil demais. Meu Deus, como é que eu vou dar conta? Eu não quero isso mais não, já passei por isso, não quero mais não. Não é? Porque ele entendeu o real valor da mediunidade.